A tríplice mensagem angélica, que é a nossa espinha dorsal. O anjo diz: temei a Deus e dá-lhe glória. Essa palavra temer a Deus, ela é utilizada em toda a Bíblia num sentido de reverenciar a Deus, sem dúvida alguma. E, inclusive, aí, ela pode também ser usada no sentido de reverenciar, mas é interessante você ir para o original e ver que a palavra temei aí, o João usa o verbo phobete, da raiz phobel, de onde vem uma palavra muito familiar a todos nós. Fobia. Fobia é um medo exagerado, não é um medozinho qualquer. Então João está dizendo: tenha medo de Deus mesmo. E um dos nossos problemas hoje é que tornou-se politicamente incorreto pensar ou muito menos falar em ter medo de Deus. Olha, eu sempre tive medo de meus pais, eu tenho que confessar. Sempre tive medo dos meus pais. Um medo que me levou a obedecê-los. Um medo que me levou a respeitá-los. Um medo que sempre me levou a honrá-los. Eu nunca tive dificuldade em me aproximar do meu pai para pedir algo, para abraçá-lo, para fazer carinho ou receber um carinho tanto dele quanto da minha mãe. Nunca tive problema. Então, esse não é um medo que te afasta. Muito pelo contrário, é um medo que atrai. Sabe, aqueles que aprendem a respeitar, ao mesmo tempo aprendem a amar. Filhos que respeitam seus pais, amam seus pais. Mas hoje a gente está vivendo numa era de insegurança tal que eu vejo pais colocando o filhinho no colo e perguntando: você ama o papai? A mãe dizendo para a filhinha: você ama a mamãe, né, filhinha? Pais que estão preocupados se o filho as ama, se a filha os ama. Eu nunca me lembro de minha mãe ter me perguntado um dia sequer se eu a amava. Ela nunca se preocupou com isso. Agora, uma coisa minha mãe nunca abriu mão, é de que eu a respeitasse. A disso aí ela não abria mão e não negociava. E claro, respeitando-a, eu aprendi a amá-la. E com Deus não é diferente. Então nós hoje estamos perdendo mesmo, é o medo de Deus, estamos perdendo o respeito de Deus. Nós estamos tratando Deus como o coleguinha da escola. No Brasil, quando eu ainda morava no Brasil, havia uma animadora de programa infantil que se dirigia a Deus chamando-o de o cara lá de cima. O cara lá de cima? Que conversa é essa? Mas alguns de nós não falamos isso, mas tratamos a Deus como se ele fosse mais um Papai Noel do que um pai. E não é por aí. Não é por aí.